Olá pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo, Aguinaldo Bahia. Aguinaldo é advogado, especialista em Direito na Saúde. Aguinaldo é diretor jurídico da Associação dos Hospitais da Bahia, professor universitário de diversos cursos de graduação e pós-graduação. Aguinaldo, é um prazer ter você aqui com a gente. Roberto, é sempre uma satisfação vir participar desse projeto que eu reputo um projeto importantíssimo para o desenvolvimento da saúde como um todo aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar com o Aguinaldo sobre glosas, sobre recuperação de glosas. Aguinaldo, como é que você vê essa questão das glosas e a possibilidade de recuperação? Porque hoje os hospitais estão perdendo ou deixando de ganhar. Na verdade, não é nem deixando de ganhar, é perdendo, porque eles têm o custo e não têm a receita. Então, é um problema sério, glosa. Como é que você vê esta questão específica e essa possibilidade de recuperação dessas glosas? Roberto, eu fico muito feliz que você esteja trazendo esse tema para debate, porque o que eu tenho percebido aí nas nossas andanças no segmento da saúde é de que esse é um problema grave, é um problema que traz um impacto muito grande e que é um problema muito mal conduzido pelos hospitais e pelos estabelecimentos de saúde. Por que isso acontece? Primeiro porque falta no contrato regulamentação. Então, você tem no contrato uma menção a respeito das glosas, mas não existe um processo a ser seguido. Não existe a disciplina desse processo. Então, quais são os passos a partir do momento que você tem uma discussão de glosa? Quanto tempo você pode ficar recorrendo ou discutindo uma glosa? E, efetivamente, quais são as multas que você tem quando esse problema não é resolvido? Então, de pronto, a gente tem um primeiro problema, que é a falta de disciplina contratual. Some-se a isso a outros problemas. A ANS tem uma dificuldade muito grande de fazer a regulação e a intermediação desse problema. Então, falta um instituto ou uma instituição que venha e que faça essa intermediação de fato. Olha, já que vocês estão tendo dificuldade de se acertar, vamos aqui, a gente vai intermediar. Isso hoje no mercado não existe. E do ponto de vista dos hospitais, a gente vê graves problemas relacionados à gestão desse assunto. Então, muitos hospitais permitem que esse volume de glosa se acumule, continuam prestando serviço, inclusive para instituições que já estão no processo adiantado de insolvência ou de problema financeiro, e são instituições que muitas vezes, quando se apercebe do problema, já se passou tanto tempo que já se prescreveu o direito de cobrar e sair. Então, para quem não está familiarizado com o tema, a prescrição é justamente a perda do direito, né? Então, quando a gente fala dessa prescrição, a gente identifica um problema grave de gestão desse assunto. Por quê? Porque se você identifica que aquele crédito ele está chegando numa posição de prescrição à decadência, você tem que se movimentar. E a maioria não se movimenta. Você falou uma coisa muito interessante. Assim, os hospitais, eu tenho observado isso, os hospitais têm uma dificuldade muito grande em processar e recursar a glosa. Perfeito. Então é comum eu chegar em instituições e ter lá glosas de anos, às vezes, que não foram sequer estudadas ou recursadas. E essa dificuldade de gestão, essa dificuldade de operação, pode causar isso que você está falando da perda do direito. Exatamente. E por que isso acontece? Basicamente, na minha opinião, falta uma gestão mais cuidadosa desse problema específico. Note, se eu tenho um prestador de serviço, é natural que aqui ou ali você tenha atraso. Se você começa a ter um problema recorrente de atraso, você precisa botar uma flagzinha ali. Então, o plano de saúde XYZ, ele está atrasando e eu preciso fazer um monitoramento. Se aquele estoque de glosa ele começa a aumentar, eu preciso me articular no mercado com os meus pares para saber, essa é uma questão individualizada ou é algo que está disseminado no mercado? Porque se for algo que está disseminado no mercado, isso significa de que essa operadora pode estar com problema de solvência. E aí a gente volta para a questão da ANS, e a ANS reconhece que ele não tem pessoal suficiente para fazer a fiscalização, e muitas vezes, quando há uma intervenção da ANS, o plano de saúde já está numa situação total de insolvência. Qual é o próximo passo? O próximo passo, então, é você fazer uma intervenção e a transferência de carteira. Quando isso acontece, o hospital que tem um crédito a receber, ele esgotou
completamente todas as possibilidades. Por quê? Porque aquele CNPJ, aquela empresa de plano de saúde que sofreu intervenção, ela não tem mais a capacidade de gerar riqueza. Então, o hospital ele acabou perdendo o momento de fazer uma intervenção efetivamente e buscado alguma forma de resolução do problema. Somado a isso, existe a má gestão, que faz com que muitos créditos vão se acumulando, o tempo vai passando e incorra na prescrição. Isso que você falou é um tema importante, essa questão da solvência do plano de saúde, porque quando o plano de saúde começa a ter dificuldade, ele começa a aumentar a glosa administrativa, aquela que simplesmente não tem porquê, ele não paga porque não paga e vai jogando para frente para fazer caixa. Perfeito. E observar esse volume de glosa é um fator fundamental para o gestor. Porque se esse volume de glosa começa a subir, e é o que você falou, hoje já existem recursos na ANS para ele consultar a solvência, o nível de sustentabilidade do negócio das operadoras, como é que elas estão. Então, observar isso é também um fator importante, né? Ele é um fator importantíssimo, porque, como eu estou colocando, a partir do momento que você consegue perceber uma movimentação, que é uma movimentação, digamos assim, estranha, é importante que você bote ali uma marcaçãozinha, um processozinho, algo que lhe alerte e diga o seguinte: olha, eu preciso detonar aqui um processo de recuperação dessa glosa, antes que você tenha uma caracterização da solvência e transferência de carteira. E aí eu aproveito a oportunidade para lhe dizer o seguinte: como o jurídico ele não dialoga com o estratégico e o operacional da maioria das entidades de saúde, as soluções elas acabam sendo equivocadas. Por exemplo, eu vejo muito hospital buscando uma ação de cobrança pela via judicial no Tribunal de Justiça do Estado, e eu reputo esse caminho equivocado. Nada contra o Tribunal de Justiça do Estado, que faz um excelente trabalho aí, né? Mas eu acho que você primeiro precisa de uma recuperação pela via administrativa, buscando e atacando a reserva técnica do plano de saúde. Para quem não está familiarizado, a reserva técnica é um valor que fica salvo, depositado junto à ANS, justamente para impedir ou diminuir o impacto da insolvência do plano de saúde. A maioria dos gestores conhece a reserva técnica, mas não se atenta da possibilidade de atacar essa reserva técnica como uma forma de recuperar aquela glosa. E o outro problema é que quando você ingressa com a ação judicial, muitas vezes você vai atrás do CNPJ. CNPJ é esse que já passou por um processo de esvaziamento com a transferência das vidas. E eu entendo que quando você parte para a via judicial, é fundamental você inserir dentro da ação o sócio do plano de saúde. Por quê? Porque a lei de plano de saúde, ela faz essa ressalva de que o sócio, ele responde com o seu patrimônio, justamente porque o plano de saúde não é passível de falência. E muitos gestores acabam desconsiderando esse fator e indo buscar uma solução de um CNPJ que não tem mais nada a oferecer, né? E como última dica, digamos assim, eu acho que as empresas precisam ficar atentas para, no momento de ingressar com a ação, construir uma tese que envolva a ANS, que afinal de contas a ANS ela é responsável na qualidade responsável pela intermediação das relações na área de saúde suplementar. Então ela é responsável pela não fiscalização e pelo prejuízo causado pela não fiscalização, e utilizar essa tese para deslocar a competência para a Justiça Federal. Deslocando para a Justiça Federal, permita-me terminar, você acaba tendo não só uma justiça que é um pouco mais célere, como uma justiça em que você tem a possibilidade de fazer uma discussão mais, digamos assim, aprofundada, com outros recursos que na Justiça Estadual a gente não tem ainda. Uma questão que eu tenho observado é que a relação hospital-plano de saúde é uma relação muito delicada. E muitos hospitais ficam temerosos de acionar judicialmente o plano de saúde, seja por medo de perder a carteira, seja por medo de uma represália de outros planos. Você percebe esse movimento também? Percebo sim. O receio que as entidades de saúde possuem de afrontar o plano de saúde, que é o principal, digamos assim, intermediador financeiro da relação da prestação de serviço, é algo que a gente observa sim. Agora, o que eu venho advogando, o que eu venho defendendo nas entidades de classe, junto a clientes e pessoas que me consultam, é que você faça uma gestão adequada da sua carteira comercial. Note, você não vai eventualmente propor uma ação tão violenta
quanto um plano de saúde que representa 30%, 40% do seu faturamento. Mas dentro da sua carteira você tem uma quantidade muito grande de planos de saúde, que são pequenos, que estão ali numa situação de solvência muito delicada e que não vai trazer uma repercussão muito grande. E, na verdade, o que a gente observa é que quando você não faz essa gestão de forma madura, de forma competente, você acaba financiando, ao contrário, o negócio insolvente do plano de saúde pequeno. Então, eu acho que é necessário ter um tratamento comercial adequado, considerando cada caso de acordo com a sua importância comercial, mas é fundamental entender quais são os recursos que você tem e agir. Porque, muitas vezes, esse recurso de glosa, ele salva o plano de saúde, mas afunda o hospital. Pô, beleza, muito boa a sua explicação, muito boas suas colocações. E nós estivemos aqui hoje com o Aguinaldo Bahia, falando sobre glosas, recuperação de glosas, possibilidades administrativas e judiciais de recuperação de glosas. Aguinaldo, muito obrigado. Mais uma vez, um prazer você estar aqui com a gente. Roberto, sempre minha satisfação de participar de um projeto tão importante para o desenvolvimento da saúde no Brasil. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Valeu e nos encontramos no próximo vídeo.